Estatuto dos Militares, Título 3. Dos direitos e das prerrogativas dos militares. Capítulo 1. Dos direitos. Seção 1. Enumeração. Artigo 50. São direitos dos militares. Inciso 1. A garantia da patente em toda a plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando oficial, nos termos da Constituição. Inciso 1A. A proteção social, nos termos do artigo 50A desta lei. Inciso 2. O provento calculado com base no soldo integral do posto ou da graduação que possuía por ocasião da transferência para a reserva remunerada. Letra A. Por contar mais de 35 anos de serviço. Letra B. Por atingir a idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação. Letra C. Por estar enquadrado em uma das hipóteses previstas no inciso 8 ou 9 do caput do artigo 98 desta lei. Ou letra D. Por ter sido incluída em cota compulsória unicamente em razão do disposto na linha C do inciso 3 do caput do artigo 101 desta lei. Inciso 3. O provento calculado com base em tantas cotas de soldo do posto ou das graduações quanto forem os anos de serviço até o limite de 35 anos, quando tiver sido abrangido pela cota compulsória, ressalvado o disposto na linha D do inciso 2 do caput deste artigo. Inciso 4. Nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas, os seguintes. Letra A. A estabilidade somente se praça de carreira com 10 anos ou mais de tempo de efetivo de serviço. Letra B. O uso das designações hierárquicas. Letra C. A ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação. Letra C. A percepção de remuneração. Letra E. A assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento e aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários. Letra F. O funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo Estado quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno. Letra G. A alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos militares em atividade. Letra H. O fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, roupa branca e roupa de cama fornecido ao militar nativo de graduação inferior a terceiro sargento e, em casos especiais, a outros militares. Letra I. A moradia para o militar em atividade, compreendendo, número 1, alojamento em organização militar quando aquartelado ou embarcado. E, número 2, habitação para si e seus dependentes em imóvel sob a responsabilidade da União, de acordo com as disponibilidades existentes. Letra I. A constituição de pensão militar. Na verdade é letra L, né? Letra M. A promoção. Letra N. A transferência a pedido para a reserva remunerada. Letra O. As férias, os afastamentos temporários dos serviços e as licenças. Letra P. A demissão e o licenciamento voluntários. Letra Q. O porte de arma quando oficial em serviço ativo ou em inatividade, salvo caso de inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança do Estado ou por atividade que desaconselhe aquele porte. Letra R. O porte de arma pelas praças, com as restrições impostas pela respectiva Força Armada. E letra S. Outros direitos previstos em leis específicas. Parágrafo 2º. São considerados dependentes do militar, desde que assim declarados por ele na organização militar competente. Inciso 1. O cônjuge ou o companheiro com que vive em união estável na constância do vínculo. Número 2. O filho ou o enteado. Letra A. Menor de 21 anos de idade. Letra B. Inválido. Parágrafo 3º. Podem ainda ser considerados dependentes do militar, desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele na organização militar competente. O filho ou o enteado, estudante, menor de 24 anos de idade. Número 2. O pai e a mãe. Número 3.
o tutelado ou curatelado, inválido ou menor de 18 anos de idade, que vive sob sua guarda por decisão judicial. Parágrafo 5º. Após o falecimento do militar, manterão os direitos previstos nas alíneas E, F e S do inciso 4 do caput desse artigo, enquanto conservar os requisitos da dependência, mediante participação nos custos e no pagamento das contribuições devidas, conforme previstos em regulamento. O viúvo, enquanto não contrair matrimônio ou constituir união estável. O filho ou enteado menor de 21 anos de idade ou inválido. O filho ou enteado menor de 21 anos de idade ou inválido. O filho ou enteado estudante menor de 24 anos de idade. Os dependentes a que se refere o parágrafo 3º deste artigo por ocasião do óbito do militar. Artigo 50-A. O sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas é o conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes e interativas de remuneração, pensão, saúde e assistência, nos termos desta lei e das regulamentações específicas. Artigo 51. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 1º. O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá, em 15 dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial quanto a ato que decorra de inclusão em cota compulsória ou de composição de quadro de acesso e, em 45 dias, nas demais hipóteses. O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente. Artigo 52. Os militares não alistáveis como eleitores, desde que oficiais, guarda-marinhas ou aspirantes a oficial, suboficiais a subtenentes, sargentos ou alunos das escolas militares de nível superior para a formação de oficiais. Parágrafo único. Os militares alistáveis são elegíveis a atender as seguintes condições. Letra A. Se contar menos de 5 anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo mediante demissão ou licenciamento ex officio. E, letra B. Se em atividade com 5 anos ou mais de serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, afastado temporariamente do serviço ativo e agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular. Se eleito, será no ato da diplomação transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus em função do seu tempo de serviço. Seção 2. Da remuneração. A remuneração dos militares será estabelecida em legislação específica comum às Forças Armadas. Inciso 1. Na ativa. Letra A. Soldo, gratificações e indenizações regulares. 2. Na inatividade. Proventos constituídos de soldo ou cotas de soldo e gratificações incorporáveis. Letra B. Adicionais. Artigo 53-A. A remuneração dos militares ativos e inativos é encargo financeiro do Tesouro Nacional. Artigo 54. O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. Artigo 55. O valor do soldo é igual para o militar ativo, da reserva remunerada ou reformado, de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto no inciso 2 do caput do artigo 50. Artigo 56. Por ocasião de sua passagem para a reserva, para a inatividade, o militar terá direito a tantas cotas de soldo quanto forem os anos de serviço computáveis para a inatividade, até o máximo de 35 anos, ressalvado o disposto nas alíneas B, C e D do inciso 2 do caput do artigo 50 desta lei. Artigo 57. Nos termos do parágrafo 9º do artigo 93 da Constituição, a proibição de acumular proventos da inatividade não se aplica aos militares da reserva remunerada e aos reformados quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto à defunção de magistério ou de cargo em comissão, ou quanto ao contrato para a prestação de serviços técnicos especializados. Artigo 58. Os proventos de inatividade serão previstos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos militares em serviço ativo. Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar na ativa no posto ou graduação correspondente ao de seus proventos. Seção 3. Da promoção. Artigo 53. A remuneração dos militares será estabelecida em legislação específica comum às Forças Armadas. Inciso 1. Na ativa. Letra A. Soldos, gratificações e indenizações regulares.
Número 2. Na inatividade, proventos constituídos de soldos ou cotas de soldo e gratificações incorporáveis. Letra B. Adicionais. Seção 3. Da promoção. Artigo 59. O acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo, e será feito mediante promoções de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares. Parágrafo único. O planejamento da carreira dos oficiais das praças é a atribuição de cada um dos Ministérios das Forças Singulares. Artigo 60. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou escolha, ou ainda por bravura e post-mortem. Parágrafo 1º. Em casos extraordinários e independentemente de vagas, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição. Parágrafo 2º. A promoção de militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade e merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, pelo critério em que ora é feita sua promoção. Artigo 61. A fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso nos diferentes corpos, quadros, armas ou serviços, haverá anual e obrigatoriamente um número fixado de vagas à promoção nas proporções abaixo indicadas. Inciso 1. Almirante de esquadra, generais de exército e tenentes brigadeiros. 1/4 do respectivo corpos ou quadros. Inciso 2. Vice-almirantes, generais de divisão e majores brigadeiros. 1/4 dos respectivos corpos ou quadros. Inciso 3. Contra-almirantes, generais de brigada e brigadeiros. 1/4 dos respectivos corpos ou quadros. Capitães de mar e guerra e coronéis. No mínimo, 1/8 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. Capitães de fragata e tenentes-coronéis. No mínimo, 1/15 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. Inciso 6. Capitães de corveta e majores. No mínimo, 1/20 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. E inciso 7. Oficiais dos 3 últimos postos dos quadros de que trata a linha B do inciso 1 do artigo 98. 1/4 para o último posto, no mínimo 1/10 para o penúltimo posto e no mínimo 1/15 para o antepenúltimo posto dos respectivos quadros, exceto quando o último e o penúltimo forem capitães, capitão-tenente ou capitão e primeiro-tenente, caso em que as proporções serão no mínimo 1/10 e 1/20 respectivamente. Parágrafo 1º. O número de vagas para a promoção obrigatória em cada ano base para os postos relativos aos incisos 4, 5, 6 e 7 deste artigo será fixado para cada força em decretos separados até o dia 15 de janeiro do ano seguinte. Parágrafo 2º. As frações que resultarem da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo serão adicionadas cumulativamente aos cálculos correspondentes dos anos seguintes, até completar-se pelo menos um inteiro, que então será computado para a obtenção de uma vaga para a promoção obrigatória. Parágrafo 3º. As vagas serão consideradas abertas. Letra A. Na data da assinatura do ato que promover, passar para a inatividade, transferir de corpo ou quadro, demitir ou agregar o militar. Letra B. Na data fixada na Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas, os seus regulamentos, em caso neles indicados. E, letra C, na data oficial do óbito do militar. Artigo 62. Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para reserva remunerada ou reforma. Seção 4. Das férias e de outros afastamentos temporários do serviço. Artigo 63. Férias são afastamentos totais do serviço anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte. Parágrafo 1º. O Poder Executivo fixará a duração das férias, inclusive para os militares servindo em localidades especiais. Parágrafo 2º. Compete aos ministros militares regulamentar a concessão das férias. Parágrafo 3º. A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde,
nem por punição anterior decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar, ou pelo estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos em serviço, bem como não anula o direito àquela licença. Parágrafo 4º. Somente em caso de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para inatividade ou para o cumprimento de punição decorrente de contravenção ou de transgressão disciplinar de natureza grave, e em caso de baixa hospital, os militares terão interrompido ou deixarão de gozar na época prevista o período de férias a que tiverem direito, registrando-se o fato em seus assentamentos. Artigo 64. Os militares têm direito ainda aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidos às disposições legais e regulamentares por motivo de núpcias, que são 8 dias, luto, 8 dias, instalação até 10 dias e trânsito, que são até 30 dias. Artigo 65. As férias e os afastamentos mencionados no artigo anterior são concedidos com a remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais. Artigo 66. As férias, instalação e trânsito dos militares que se encontram a serviço no estrangeiro devem ter regulamentação idêntica para as 3 Forças Armadas. Seção 5. Das licenças. A licença é a autorização para afastamento total do serviço em caráter temporário, concedida ao militar, obedecidas às disposições legais e regulamentares. A licença pode ser: letra B, para tratar de interesse particular; letra C, para tratamento de saúde de pessoa da família; e letra D, para tratamento de saúde própria; letra E, para acompanhar cônjuge ou companheiro; letra F, para maternidade, paternidade ou adoção. Parágrafo 2º. A remuneração do militar licenciado será regulada em legislação específica. Parágrafo 3º. A concessão da licença é regulada pelo comandante da força. Artigo 69. Licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço concedida ao militar com mais de 10 anos de efetivo serviço, que a requeira com aquela finalidade. Parágrafo único. A licença de que trata este artigo será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem do tempo de efetivo serviço, exceto quanto a este último, para fins de indicação para a cota compulsória. Artigo 69-A. A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro é a autorização para o afastamento total do serviço concedida a militar de carreira que a requeira para acompanhar cônjuge ou companheiro servidor público da União ou militar das Forças Armadas, que for de ofício exercer atividade em órgão da administração pública federal situado em outro ponto do território nacional ou no exterior, diverso da localização da organização militar do requerente. Parágrafo 1º. A licença será concedida sempre com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço, exceto quanto a este último para fins de indicação para a cota compulsória. Parágrafo 2º. O prazo limite para a licença será de 36 meses, podendo ser concedido de forma contínua ou fracionada. Parágrafo 3º. Para a concessão da licença para acompanhar companheiro, há necessidade de que seja reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, de acordo com a legislação específica. Parágrafo 4º. Não será concedida a licença de que trata este artigo quando o militar acompanhante puder ser passado à disposição ou a situação de adido ou ser classificado, lotado em organização militar das Forças Armadas para o desempenho de funções compatíveis com seu nível hierárquico. Parágrafo 5º. A passagem à disposição ou a situação de adido ou a classificação, lotação e organização militar de que trata o parágrafo 4º deste artigo será efetivada sem ônus para a União e sempre com a aquiescência das Forças Armadas envolvidas. Artigo 70. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo. Parágrafo 1º. A interrupção da licença especial, da licença para tratamento de interesse particular e da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro poderá ocorrer: letra A, em caso de mobilização em estado de guerra; letra B, em caso de decretação de estado de emergência ou estado de sítio; letra C, para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual; letra D, para cumprimento de punição disciplinar conforme a regulamentação de cada força; e letra E, em caso de denúncia ou de pronúncia em processo criminal ou indiciação em inquérito militar, a juízo da autoridade de que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indiciação.
Parágrafo 2º. A interrupção da licença para tratar de interesse particular e da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro será definitiva quando o militar for reformado ou transferido de ofício para a reserva remunerada. Parágrafo 3º. A interrupção da licença para tratamento de saúde de pessoa da família para cumprimento de pena disciplinar que importe em restrição da liberdade individual será regulada em cada força. Seção 6. Da pensão militar. Artigo 71. A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do militar falecido ou extraviado e será paga conforme disposto em legislação específica. Parágrafo 1º. Para fins de aplicação da legislação específica, será considerado como posto ou graduação do militar ou correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições. Parágrafo 2º. Todos os militares são contribuintes obrigatórios da pensão militar correspondente ao seu posto ou graduação, com exceções previstas em legislação específica. Parágrafo 2º-A. As pensões militares são custeadas com recursos provenientes das contribuições dos militares das Forças Armadas, de seus pensionistas e do Tesouro Nacional. Parágrafo 3º. Todo militar é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários, que, salvo prova em contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos à pensão militar. Artigo 72. A pensão militar defere-se nas prioridades e condições estabelecidas em legislação específica. Capítulo 2. Das prerrogativas. Seção 1. Constituição e enumeração. Artigo 73. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. Parágrafo único. São prerrogativas dos militares: letra A. Uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares das Forças Armadas, correspondente ao posto ou graduação, corpo, quadro, arma, serviço ou cargo. Letra B. Honras, tratamentos e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos. Letra C. Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva força, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso, ou na impossibilidade de cumprir esta disposição em organização militar de outra força, cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária precedência. E julgamento em foro especial nos crimes militares. Artigo 74. Somente em caso de flagrante delito, o militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Parágrafo 1º. Cabe à autoridade militar competente a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir ao disposto neste artigo e ao que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer preso militar ou não lhe der o tratamento devido ao seu posto ou graduação. Parágrafo 2º. Se durante o processo e julgamento no foro civil houver perigo de vida para qualquer preso militar, a autoridade militar competente, mediante requisição da autoridade judiciária, mandará guardar os pretórios ou tribunais por força federal. Artigo 75. Os militares da ativa, no exercício de funções militares, são dispensados do serviço na instituição do júri e do serviço da justiça eleitoral. Seção 2. Do uso dos uniformes. Artigo 76. Os uniformes das Forças Armadas, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos militares e simbolizam a autoridade militar com as prerrogativas que lhes são inerentes. Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares, bem como seu uso por quem a eles não tiver direito. Artigo 77. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrição, composição, peças, acessórios e outras disposições, são os estabelecidos na regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 1º. É proibido ao militar o uso dos uniformes, letra A, em manifestação de caráter político-partidária, letra B, em atividade não militar no estrangeiro, salvo quando expressamente determinado ou autorizado, e letra C, na inatividade, salvo para comparecer a solenidades militares, a cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter particular, desde que autorizado. Parágrafo 2º. O oficial na inatividade, quando no cargo de Ministro de Estado da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica,
poderá usar os mesmos uniformes dos militares da ativa. Parágrafo 3º. Os militares na inatividade, cuja conduta pode ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do ministro da respectiva força singular. Artigo 78. O militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, emblemas ou às insígnias que ostente. Artigo 79. É vedado às forças auxiliares e a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados nas Forças Armadas. A gente vai parar por aqui porque agora vai entrar o título 4, tá? Até a próxima.